Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário, comigo aqui, Jorge, da página lá Estante Tributária, e com o professor Pedro Anã, do Contabilidade para Advogados. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre noções bem básicas, rapidamente, sobre ágio e equivalência patrimonial. O professor Pedro, então, que tem experiência com imposto de renda de pessoa jurídica, inclusive tem livro sobre isso, já deve ter feito muito planejamento tributário, né, envolvendo o ágio. Então, professor, o que que é o ágio? Explica para a gente o que que é o ágio primeiro. Para quem Perfeito, nunca ouviu o termo, né, para quem está começando no tributário, a gente ouve o que que é ágil, né? A gente não sabe. perfeito. Então, bom dia a todos, ou olá a todos, né, Jorge? Obrigado aí por estar mais uma vez aí juntos, né, nesse projeto bastante interessante, importante, eu acho, para quem milita na área tributária. Acho que vamos conversar uma questão que a gente falou no nosso primeiro bate-papo, a importância da contabilidade para o advogado. Então, para você entender ágil, né, o ágil você tem que entender contabilidade, noções de contabilidade, porque ágil, de uma maneira vulgar, o que que é? É algo que você paga mais por algo que vale, por exemplo, o preço da tabela. Então, eu vou pagar um carro e esse carro tem muita procura. Então, não consigo, para poder ter aquele carro ou aquele produto, um celular, por exemplo, hoje um iPhone 14, eu pago um valor a mais, que seria o ágio para ter esse produto, né? Para quem viveu na época da Tsunami, né, na época que faltava carne, né, a gente comprava carne até com ágio, né? Então vocês são jovens e muitos nem lembram disso, mas né, eu lembro dessa época, para você poder comprar carne e não comer frango, você tinha que pagar um ágio para poder ter carne. Então, até isso nós já vivemos nesse país. E no caso da contabilidade, o que que é ágio? O ágio, ele não é esses exemplos que eu dei, esses exemplos são exemplos populares. O ágio, ele só surge primeiro em investimento, ou seja, em participação societária, investimento que você tenha em sociedade anônima ou sociedade limitada, tá? E investimento esse avaliado pela equivalência patrimonial. Então, você tem que entender o que é equivalência patrimonial para você entender ágil. Então, você tem dois tipos de avaliação de investimento. Avaliação de investimento avaliada pelo custo, investimento avaliado pela equivalência patrimonial. Equivalência patrimonial, quando é que eu faço? É para empresas que são coligadas ou controladas minhas, ou seja, eu tenho influência na eleição dos administradores, ou tenho a maioria das ações com direito ao voto, eu tenho, ou seja, o controle dela é uma controlada. Eu tenho mais de 10% na participação da sociedade que eu invisto, ela é uma sociedade coligada. Então, nesse caso, ou grupo de empresas, se eu faço parte do grupo de empresas, eu sou obrigado a fazer equivalência patrimonial. O que que ele determina a lei, né? Você vai pegar a lei das SAs, né, o artigo 248, que vai determinar, né, isso, e você vai ver a legislação fiscal, o próprio regulamento do imposto de renda, que vai repetir o que diz a lei das SA. Então, quando o investimento é avaliado pela equivalência patrimonial, toda vez que o patrimônio líquido aumenta ou diminui, né, o investimento vai aumentar ou vai diminuir. Então, se eu tiver lucro, patrimônio aumenta, investimento aumenta. Se eu tiver prejuízo, patrimônio diminui, investimento de money. Então, nesses investimentos avaliados pelo equivalência patrimonial, é que surge a figura do ágio. Então, por exemplo, eu vou comprar uma empresa cujo valor contábil dela, o patrimônio líquido contábil dela, né, e hoje com a nova lei contábil, né, está ajustado pelo valor de mercado, né, pelo valor justo, né, vamos imaginar que ele vale 1.000, tá? Só que eu vou comprar e chego para você, Jorge, você quer vender sua empresa? Qual o valor do patrimônio líquido dela contábil? Você vai mostrar para mim o balanço dela, vale 1.000. E eu ofereço para você 1.000, porque é o valor contábil. Só que você fala para mim, não, eu não quero 1.000, eu quero 2.000. O que justifica pagar o dobro, né, desse valor? Aí que é o fundamento econômico da questão de investimento. Você tem que ter motivo, por exemplo, porque é uma empresa que você criou, é um sonho teu, né? Então você só vai vender porque você acha que ela vale isso, porque ela tem uma tecnologia bastante importante, ela tem uma marca que vale isso, ela tem, né, possibilidade de lucros futuros pelo fato de você de eu adquirir esse investimento, né? Então eu só vou vender para mim por 2.000. Então, contabilmente, eu sou obrigado a fazer a avaliação do investimento pela equivalência patrimonial, porque ela seria uma coligada controlada minha, né? Se eu fizer isso, né, o investimento, como o seu patrimônio líquido vale 1.000, se eu tiver 100%, eu vou ter que contabilizar esse investimento por 1.000, né? Só que eu estou pagando 2.000 para você. Então, contabilmente falando, falta eu contabilizar esses 1.000. Como é que eu contabilizo isso? Vai ser ágil na aquisição de investimento. Então, vai sair do meu caixa 2.000 e eu vou trocar esse ativo 2.000 por um investimento que vale 2.000, só que eu tenho que desdobrar esse custo de aquisição, 1.000 de investimento e 1.000 de ágio, né? Então, por isso que ágio, né, que é contabilizado como
na contabilidade como ativo, na aquisição desse investimento, ele não é benefício fiscal, né? Que é uma coisa que a gente vai ver depois quando a gente vai analisar os casos de planejamento tributário, né? Ele é preço do investimento, é preço do ativo, então faz parte do preço. Então eu não estou pagando isso porque eu quero, porque eu acho bonito, porque é necessário. Porque se eu não fizer o pagamento disso, eu não adquiro esse investimento de você, Jorge. Quer ver um exemplo assim, gritante? É o caso do Santander. O Santander, quando ele adquiriu o Banespa aqui em São Paulo, que era um banco estatal, qual que era o valor do patrimônio líquido do contábil do banco Banespa? 1 bilhão. Quanto que o Santander pagou por aquisição de investimento? 7 bilhões. Então, teve um ágio na aquisição de investimento de 6. Mas por que ele pagou isso? Né? Qual foi, né, a justificativa? Né? Teve várias. Né? Uma delas foi que o Santander, para poder entrar no Brasil, era o último dos últimos bancos que tinha possibilidade aqui no Brasil, que era o Banesa, de poder fazer a expansão que o Santander precisava. Por quê? Era um banco estatal, era um banco que tinha sede própria, era um banco que tinha um ativo rentável muito bom, que era depósito judicial, e tinha também funcionários do Estado que recebiam a folha de pagamento consignada. Então, conjugando todos esses fatores, para o Santander, eles tinham que fazer aquela aquisição. Os outros que participaram, que foi o Bradesco e o Citibank, só entraram para poder aumentar o preço para fazer com que o Santander pagasse mais pela questão do investimento e também demorasse mais para recuperar esse valor. Então, ágio, o que é o ágio? Né? Para nós que militamos na área de direito tributário. Ele só surge primeiro, investimento avaliado pelo balanço patrimonial, a diferença entre o valor patrimonial daquele investimento e o valor que eu paguei na aquisição desse investimento. Então, ele faz parte do preço do investimento desse ativo. Professor, para finalizar aqui esse vídeo, qual que é a importância, então, qual a vantagem, né, tributária, qual é o impacto tributário que o ágio tem para essas empresas, né? Qual é o reflexo no tributário que o ágio tem? Acho Tá, que essa é então uma essa, pergunta essa, essa é uma que pergunta, né? Porque a maioria que eu noto, né? Você fez uma pergunta muito boa. O advogado recém-formado, ele vai, assim, vai ouvindo o que o pessoal vai falando, né, que nem o papagaio, né? E vai repetindo aquilo e vai fazendo a defesa, vai estudando aquilo sem se aprofundar. Mas qual que é o grande gancho do ágio, né? O ágio, como ele fez parte do preço, tá? Esse ágio, ele vai ser amortizado. O que é amortização? Ele vai virar uma despesa no resultado, tá? Então, esse ativo, pelo fato da sua realização, pelo fato do tempo, né, eu vou lançar como despesa no resultado e essa despesa ela vai ser dedutível ou não, tá? Então, para eu poder transformar na despesa dedutível, vamos imaginar, se eu fizer aquisição de investimento e gerei o ágio, se eu não fizer nada, ou seja, fiz aquisição, contabilizei o ágio, se eu amortizar isso, é despesa indedutível, tá? Ela só vai tornar dedutível quando? Quando eu fizer a venda desse investimento, que ela faz parte do custo de aquisição. Por quê? Paguei o preço. Se eu paguei por isso, eu vou ter que recuperar um dia, tá? Mas para poder fazer isso, transformar uma despesa dedutível, eu tenho que fazer a incorporação desse investimento, que a Lei 9.502 permitiu isso para poder incentivar as privatizações. Então, quando eu faço a incorporação desse investimento, né, dessa controlada, dessa coligada no meu ativo, aí esse ágio passa a se tornar uma despesa dedutível. Então, toda vez que eu amortizar esse ágio vai se tornar uma despesa dedutível. E lógico, a lei fala que precisa, de acordo com o fundamento econômico, você vai poder deduzir. Então, a vantagem desse ágio qual que é? É transformar ela numa despesa dedutível, portanto, vai reduzir o lucro tributável, portanto, a empresa pagaria menos imposto de renda. Então, não é um benefício fiscal, na verdade, você está recuperando, né, algo que você pagou naquele valor. E você tem um fundamento econômico. Eu estou pagando por quê? Porque ela teve uma marca, ela tem um intangível, ela tem um ativo subavaliado que justifica eu estar pagando aquilo, ela tem um fundo de comércio, ou própria rentabilidade que ela vai gerar para mim. Vamos imaginar, eu sou uma empresa internacional, nunca trabalhei no Brasil, quero vir para o Brasil, tá? E aí você tem dois caminhos, ou começa do zero, ou você já pega uma empresa que já está aqui no mercado, que tem nome, tem marca, já tem carteira de clientes, e você vai pular algumas etapas para poder desenvolver seu produto. Então, por isso que muitas empresas estrangeiras preferem fazer aquisição de investimento de empresas já constituídas no Brasil. Por quê? Porque tem a questão cultural, né? Ou seja, não dá para pegar a cultura americana, por exemplo, ou inglesa ou francesa, e querer aplicar aqui no Brasil. Então, por isso que você vai pagar ágio na aquisição do investimento. Professor, muito obrigado. Então, acho que a gente pode aprofundar nos próximos vídeos algumas questões aí que o pessoal Perfeito? talvez em dúvida, mas as noções básicas, eu acho, para quem nunca, né, para quem não conhece o ágil, acho que está
do que bom essa aula introdutória, vamos dizer assim, esse bate-papo introdutório sobre ágil. Então, muito obrigado a todos pela atenção e fiquem ligados que teremos outros vídeos sobre ágil, especificando, enfim, o regime do ágil antes da Lei 2973, depois da Lei 2973 e outros aspectos relevantes dessa matéria. Perfeito. Obrigado, professor, mais Obrigado uma a vez. todos. Até a Parceria. próxima, que a gente vai continuar esse tema.